Saudações, queridos irmãos do Triângulo Mineiro, em especial de Uberaba, na pessoa da irmã Cida, que foi nossa amiga enquanto ali servimos na obra do Senhor. São exatamente 1h48 da madrugada. Eu entro aqui ao vivo, gravando esse vídeo para transmitir uma mensagem de Deus aos nossos corações. Primeiro ao meu, eu já meditei nessa mensagem que vou transmitir a seguir. Envio o meu abraço e da minha esposa Rani, da minha família, a todos os irmãos desta região que amamos de coração. Vou fazer uma breve oração para ler o texto bíblico e comentar o que Deus quer nos transmitir. Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por poder transmitir a Tua palavra nessa gravação, por não poder fazê-lo ao vivo, em transmissão online, por tecnologias, mas que essa mensagem possa tocar corações, porque tocou o meu também. Abençoa, Pai querido, a Tua igreja, não somente lá na região do Triângulo Mineiro, Uberaba, mas em todo o mundo, enviando o Teu Espírito, Senhor, sobre o Teu povo, sobre cada um de nós, nos reavivando e nos despertando para fazermos a nossa parte, ajudando a abreviar a volta de Cristo a essa terra, levando as boas novas de salvação a todo pecador. E esteja conosco nesse momento, ao meditar, Senhor, na Tua palavra, transmiti-la em nome de Jesus. Amém? Então, prezados irmãos, Deus me tocou para compartilhar aqui Lucas 15, versos de 1 a 10, mas principalmente a primeira parte, deixando os versos 8 e 9 e 10 para um outro momento, porque o tempo é curto. Meditando sobre a parábola da ovelha perdida. O texto diz aqui que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus, os mestres da lei, os escribas, dizendo de Jesus: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola, a da ovelha perdida, dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, diz o final do verso 6, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus acrescentou no verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, meditando
deste texto bíblico, lembro-me do texto de 2 Crônicas 20, que diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Parábolas de Jesus, um encadernado que tem 41 anos que eu comprei esse livro de um professor de teologia lá no ENA, em 1983. É só fazer as contas, né? É isso mesmo, 41 anos. Deus me tocou para compartilhar com vocês algumas aplicações desta parábola que Jesus transmitiu aos fariseus, aos mestres, escribas do seu tempo. E aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 185 em diante, Jesus dá uma explicação dessa parábola muito linda, onde Ellen White, aqui no livro Parábolas de Jesus, ela escreveu: não sabiam os fariseus e escribas que a explicação que Jesus deu, ou a aplicação dessa parábola, estava justamente nas palavras que os fariseus e escribas pronunciaram como insultuosa acusação a Jesus. O que eles falaram? Dizendo de Jesus: este recebe pecadores. Imagina. E aqui Ellen White comenta: as almas que iam ter com Jesus, irmãos, sentiam na presença de Jesus, em sua presença, que mesmo para elas havia escape do abismo do pecado. Os fariseus, para elas, só tinham escárnio e condenação. Cristo, porém, as saudava como filhos de Deus, que na verdade se afastaram da casa paterna, mas não foram esquecidos pelo coração do Pai Celestial. Justamente sua miséria e pecados os tornavam tanto mais o objeto da compaixão divina. Quanto mais Jesus, ou de Jesus, se haviam desviado, tanto mais ardoroso o desejo e maior o sacrifício para salvá-los, dispensado da parte de Deus, né? Vou tomar uma aguinha aqui, porque a região aqui está muito seca, muitas queimadas por aí, vocês sabem. Dá uma hidratada na voz, né? Porque essa voz aqui canta e prega 50 anos. Os irmãos sabem disso. Louvado seja Deus pelas nossas vozes. Amém? Então, prosseguindo aqui as meditações nesse texto, queridos irmãos, Ellen White acrescenta, aqui na página 186 do livro Parábolas de Jesus: tudo isto os mestres de Israel podiam ter estudado no sagrado volume de que se gloriavam ser os guardas e expositores, os fariseus, mestres da lei e escribas. Volume de que se gloriavam ser os guardas e expositores. Veja bem, reprisando. Tudo isso os mestres de Israel podiam ter estudado no sagrado volume de que se gloriavam ser os guardas e expositores. Não escrevera Davi? Jesus aqui, Ellen White cita que Davi, que caíra em pecado mortal, escreveu inspirado pelo Espírito Santo, lá no Salmo 119, 176. Davi disse: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, foi a oração de Davi. Não revelara também o profeta Miqueias o amor de Deus aos pecadores, dizendo, lá em Miqueias 7, verso 18, quem, ó Deus,
é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Que citação bonita, né? De Davi de Miqueias. Então, prosseguindo aqui, queridos, mais algumas reflexões do Espírito de Profecia sobre a parábola da ovelha perdida. Diz aqui o relato que Cristo não lembrou aos seus ouvintes desta vez as palavras da Escritura. Apelou, por outro lado, ao testemunho de sua própria experiência. Porque lá no Oriente, Terra Santa, os planaltos que se estendiam ao longe, ao oriente do Rio Jordão, ofereciam abundantes pastagens para rebanhos e pelos desfiladeiros de colinas, arborizadas, desgarrava-se muita ovelha perdida, para ser procurada e trazida de volta pelo cuidado do pastor. E entre a multidão que rodeava Jesus quando falava, pregava, não só os escribas e fariseus, mas todos os pecadores que iam ouvir as boas novas da salvação, notem, havia pastores e também homens que investiam dinheiro em rebanhos e gado. E todos podiam apreciar a ilustração que Jesus estava usando aqui nessa parábola. Que homem dentre vós, disse Jesus, tendo 100 ovelhas, já mirando, os fariseus e os escribas, principalmente. Que homem dentre vós, disse Jesus, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus aí, então, já começou a pressionar a parede, os escribas e fariseus. E aqui eu quero contar para vocês, amados irmãos, meu pai, que faleceu agora há pouco tempo, no dia 15 de julho passado, me discipulou para ser um pastor. Não fez teologia, mas me discipulou para ser um pastor. Me levando às construções das igrejas, quando juvenil, criado lá em Belo Horizonte. Quando adolescente, me levou à penitenciária de Neves para fazer o ministério nos presídios. E lá nesse presídio, com a pregação, dando estudos bíblicos, eu e meu pai, ou meu pai e eu, nós vimos Rebouças, um assassino que já tinha assassinado mais de 20, condenado à prisão perpétua, pelos estudos bíblicos, meu pai e eu assistindo, sendo discipulado e aprendendo a dar estudos bíblicos. Vimos a transformação desse personagem chamado Rebouças, um carioca que estava preso lá, que foi transformado pelas boas novas do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Rebouças foi transformado pelos estudos bíblicos que meu pai e eu dávamos para ele na penitenciária de Neves. E, dada a sua transformação, o chefe da penitenciária viu a total mudança de Rebouças, que era um assassino contumaz, transformar num santo homem transformado pelo poder do Evangelho, que tinha pena de prisão perpétua, foi liberto. Voltou para o Rio de Janeiro. Maravilha, né? E olha, passado muitos anos, depois de eu fazer teologia, e já no meu penúltimo distrito, antes de jubilar, trabalhando em Betim, fui convidado a fazer, com amigos meus, pastores, ministério na penitenciária de segurança máxima, lá em Contagem, ou melhor dizendo, em Nova Contagem, ali na região da Grande BH, onde num pavilhão eu dava estudos e levei o violão, também cantava. Estava lá preso Bruno, o ex-goleiro do Flamengo. Vejam só.
e Giovanni, um ex-adventista que estava lá preso também, por causa de usar droga ou traficar drogas. E Giovanni, sinceramente, foi recebendo os estudos que eu estava dando e as músicas que eu estava cantando ali, e foi transformado Giovanni pelo poder do Evangelho. Cito de novo, né? Texto de Jesus que disse: conhecereis a verdade vos libertará. Giovanni foi transformado. E ele falou: pastor, minha pena está sendo diminuída e logo, logo eu estarei em liberdade. E foi mais rápido do que eu imaginava. Giovanni foi livre, falou: pastor, eu quando sair daqui da penitenciária de segurança máxima, eu quero que o senhor me batize, a minha esposa e mais 3 filhos. Só que, vejam, irmãos, o que aconteceu. Giovanni foi colocado em liberdade, morava em Dumaville, na região lá de Betim, um pouco mais afastado lá, e foi marcado o batismo, só que em vez de batizar Giovanni, esposa e os 3 filhos, eu batizei Giovanni, esposa e 2 filhos, porque a filha mais velha namorava um usuário de droga, e antes de acontecer o batismo, os cobradores das drogas foi cobrado o namorado dessa filha mais velha do irmão Giovanni, que era uma jovem, talvez com seus 16, 17 anos, por aí. E os cobradores chegaram para que o namorado desta filha do irmão Giovanni pagasse as drogas que ele fumava, não sei se maconha, cocaína, qualquer outra droga, e ele não tinha dinheiro para pagar. Os cobradores ou traficantes, né, vendedores de droga, matou o namorado da filha do irmão e a filha do irmão. Então eu só batizei Giovanni, a esposa, e 2 filhos, 4. Mas louvado seja Deus, né? Giovanni continuou firme, cresceu lá na igreja, em Dumaville, e se tornou o líder dos bravadores. Certamente os outros filhos menores, juvenis e adolescentes me cresceram ali. E eu creio que passou talvez uns 3, 4 anos, mais ou menos. Eu estava já no último distrito para aposentar. No concílio, o telefone tocou, ele mandou uma mensagem. Estava lá no meio do concílio e a notícia era que Giovanni tinha sido assassinado. A notícia que eu recebi é que ele teve uma recaída com droga, alguma coisa assim, depois de estar bem com Deus. E não tem muitos detalhes, infelizmente. Ele foi assassinado. Não tenho detalhes, repito, se ele tinha alguma dívida com ex-vendedores de droga, não sei. Mas eu sei que ele foi resgatado. Louvado seja Deus por isso, né? Então, queridos, vamos prosseguir aqui porque o tempo é curto. Minha esposa está dormindo, sofre de Alzheimer, peço oração por ela. Também por uma das 3 filhas minha, a Cristiane, que está morando em Hortolândia, na região de Campinas, que está recuperando de uma grave pneumonia, onde o pulmão da Cristiane, a parte inferior de baixo, colou. Mas com tratamento médico e de antibióticos está sendo recuperada, e amanhã, se Deus quiser, eu e a Rani vamos fazer uma visita a ela. Agradeço as orações, não só por Rani e Cristiano, mas por toda a nossa família. Nosso filho Rani, que mora em Mantena, a nossa filha caçula, que mora em São Paulo, capital, e a nossa filha mais velha, Dani, que mora aqui a 5 minutos de onde nós moramos, aqui em Itupeva. Mas prosseguindo, queridos, vamos aqui mais uma reflexão que eu quero colocar aqui para vocês, nesta meditação que eu fiz, onde eu gostaria de compartilhar mais alguma coisa. Então, ensinavam os judeus, eu li aqui agora na página 189 do livro Parábola de Jesus, queridos irmãos, ensinavam os judeus que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. Olha só, os fariseus e escribas ensinavam isso nas suas tradições judaicas lá, entre aspas.
que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Na visão dos escribas e fariseus. Foi esse pensamento que induziu os fariseus, irmãos. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: este recebe pecadores, falando de Jesus. Conforme sua suposição, não deviam permitir que pessoa alguma a Jesus se achegasse sem se ter arrependido primeiro. Mas na parábola da ovelha perdida, queridos, notem bem, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Isso faz lembrar as palavras de Jesus, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Notemos bem. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Diz aqui Romanos 3, verso 11 e 12, citando, né? Então, notem, queridos, não, pensamento que Ellen White refrisa aqui, eu sublinhei, não nos arrependemos para que Deus nos ame, disse Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo. Porém, Deus nos revela seu amor para que nos arrependamos. Deus nos revela seu amor primeiro, para que nos arrependamos depois. Então, para chegarmos ao arrependimento, temos que reconhecer o amor de Deus. E é o amor de Cristo que nos constrange a salvação. Amém? Então, queridos, colocando aqui mais alguma coisa, assim, um pensamento aqui interessante que eu achei na página anterior, 188, amados, diz aqui, graças a Deus, Ele não nos apresentou à imaginação o quadro de um pastor aflito voltando sem a ovelha. Nós conhecemos a parábola, né? Já ouvimos muitas vezes, já lemos muitas vezes. Cito aqui o penúltimo parágrafo da página 188. Graças a Deus, Jesus não nos apresentou à imaginação o quadro de um pastor aflito, voltando sem a ovelha. A parábola não fala de fracasso, mas de êxito e alegria pela recuperação, pelo resgate da ovelha perdida. Eis, dizem Ellen White aqui, a garantia divina de que nenhuma das ovelhas extraviadas do redil de Deus é desprezada. Amém? Nem abandonada sem o socorro divino. Cristo salvará cada um que se queira deixar redimir do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado. Esse texto aqui, ó, Deus está me tocando para compartilhar no Facebook, vou fazê-lo em algum momento, porque o X foi removido, né, por esse Supremo Tribunal Federal do Brasil, fazendo aqui um parênteses, né, citando um pouco a situação terrível que estamos vivendo na história do Brasil, com um comunismo, um socialismo quase predominando, mas Deus vai colocar a mão. Amém, irmãos? Vamos orar pelas autoridades, para que ainda tenhamos liberdade, não só de pregar como estou pregando aqui, através desse vídeo, mas também pelas redes sociais, por todas as formas, né? Rádio, televisão, Novo Tempo, internet, etc. Amém? Concluindo, irmãos, porque eu já vou delongando já em quase 20 minutos essa pregação, eu quero chegar aqui ao final dessa meditação, colocando uma situação que Ellen White cita aqui, lembrando uma história que eu vivenciei lá em Pirapora, no meu segundo distrito pastoral, quando ali cheguei. Ilustrando o que você vai ouvir agora. Depois eu vou contar a história do irmão Murilo, pai do tesoureiro, que era o tesoureiro da época quando eu fui pastor lá durante 3 anos.
Queridos, aqui Ellen White cita na página 190, o segundo parágrafo, o seguinte: quando alguém que vagou longe do pecado procura voltar para Deus, olha só, que escreveu inspiradamente o Espírito Santo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Ellen White. Quando alguém que vagou longe do pecado procura voltar para Deus, encontrará suspeita e crítica, condenação, quem sabe. Há os que duvidarão de que o arrependimento seja genuíno ou insinuarão. Ellen White escreveu aqui. E tal pecador não tem estabilidade, não creio que resista, fazendo um juízo, né, uma crítica. Tais pessoas, diz Ellen White aqui, amados irmãos, tais pessoas não fazem a obra de Deus, porém a de Satanás, que é o acusador dos irmãos. Nós sabemos disso. Por suas críticas, o maligno espera desencorajar aquela alma, afastá-la ainda mais da esperança e de Deus. E Ellen White conclui esse parágrafo dizendo: contemple o pecador arrependido, a alegria do céu pela volta daquele que se perdera. Confie no amor de Deus e não desanime de maneira alguma pelo escárnio e suspeita dos fariseus. Então, aí eu vou contar a história agora do pai do irmão Murilo. Não lembro o nome do pai dele, mas do irmão Murilo eu lembro. Acho que era Aderaldo ou Everaldo, um nome assim, parecido. Queridos, eu fui pastor lá em Pirapora há 3 anos e me contaram a história. Pastor, quando eu cheguei, eu estava já no 2º ano meu lá, e o pai de Murilo era um alcoólatra, inveterado. E me contaram, então, acho que foi o próprio irmão Murilo, falou: pastor, cada pastor que passa aqui, ele consegue parar de beber um tempo e fica um pouco mais lúcido. Demonstra ter um arrependimento e pede um rebatismo. Me contaram que ele já tinha rebatizado umas 3 ou 4 vezes, coisa de impressionar. E alguns irmãos lá da igreja mesmo, Pirapora, entre aspas, né, criticavam: pastor, dizendo para esse aí não tem mais jeito. Oh, irmãos, e eu como pastor tinha que fazer minha obra. Então ele parou de beber, quem sabe do 2º para o 3º ano ali, e ficou bem lúcido. Lembro um detalhe, abrindo um parênteses, né, que a mãe do Murilo, a irmã que era fiel, dedicada na igreja, me confidenciou: pastor, ele não bebe na rua, não bebe nos bares, eu compro para ele beber em casa. Olha só que situação, irmãos. Nossa, difícil, né? Muito difícil, imagina. E eu dizia: irmã, se fosse eu não compraria. Mas ela, talvez pelo amor que tinha esse homem, seu marido, pai do Murilo, comprava para ele, não sei se uma garrafa de 1 litro ou pouco, quantidade, para alimentar aquele vício, né? E concluindo e resumindo a história, isso acontecia com o pai do Murilo. Depois eu fui transferido para Montes Claros. Eu não sei se ainda viveu muitos anos, se rebatizou com o outro pastor que me sucedeu. Imagina, irmãos. Mas, quem sabe, né? O sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados, irmãos? Todo pecado. Isso faz lembrar também o pai da minha esposa, Rani, que não viveu o que a minha esposa, Rani, está vivendo, que ela completou essa semana, no dia 11 de setembro, 70 anos, a Rani, que sofre desse mal, né, de Alzheimer, pouco mais de uns 4, 3 anos, mais ou menos, talvez até por genética, não sei, situações da vida, não posso julgar, né, mas a Rani e eu trabalhamos com o pai dela. Ele aceitou Jesus antes de morrer, com demência, usando fraldão, quase cego. Chamava-se José Dias Pio. Lembro até da cor dos olhos desse meu sogro,
que não levou a Rani no altar 44 anos atrás, estava bêbado. Mas nós o acompanhamos quase até o fim da vida dele, que morreu num berção usando fraldão. E minha esposa está assim, irmãos. Eu cuido dela a noite toda e a parte da manhã e às tardes saio para fazer Uber da Esperança, levando Esperança, o ministério que eu estou desenvolvendo agora, depois de jubilado. Peço a oração dos irmãos pela proteção divina, né, que ele não sabe. Pode pegar um passageiro aí assaltante, Deus tem me livrado, me guardado, meu anjo da guarda. Louvado seja Deus. Mas quero concluir, fazer um apelo, tá bom, queridos? Para o final dessas meditações aqui que nós preparamos. Então, queridos, uma outra experiência que eu vivenciei com meu pai, sabe? Quando eu já era adolescente, meu pai era motorista federal do Ministério da Saúde. E o meu irmão, que é o único irmão que eu tenho no Brasil atualmente, porque eu tenho 3 irmãos e uma irmã em Nova York, até ia para lá com passagem de volta, eu e a Rani, ganhadas. Mas no meio da pandemia juntou a aposentadoria pastoral, pandemia e a mudança de Belo Horizonte aqui para São Paulo. Não foi possível. O que aconteceu? Meu pai, eu tenho um único irmão no Brasil que não citava, chamado Sérgio, que foi também missionário. Muitos irmãos conheceram, andou por aí por Uberaba, Triângulo Mineiro, interior de Minas, como motorista da clínica móvel. Foi um obreiro, também jubilou. O Sérgio, quando adolescente, um dia, pegou alguns dinheiros lá, não sei qual quantia, né? Que deu para ele pagar um voo de teco-teco. Ou aqueles aviões paulistinha, né? Que sobrevoou Belo Horizonte, que decolou lá do aeroporto Carlos Prates, que minha família também tem muita influência com avião. Meu pai foi piloto de avião, mas não seguiu a carreira devido a um incidente que ele escapou, graças a Deus. Conseguiu salvar ele, o instrutor e o aviãozinho, o teco-teco, fazendo uma aterrissagem forçada numa várzea lá próximo ao aeroporto da Pampulha. Esse meu irmão, Sérgio, que é o único irmão que eu tenho no Brasil, está lá em Belo Horizonte, aposentado, firme na fé. Esteve também no funeral do meu pai, com mais o irmão mais velho, o irmão caçula e uma irmã, que vieram em Nova York para o funeral do meu pai. O Sérgio, então, quando adolescente, né, ele fez essa traquinagem, vamos dizer assim, entre aspas. E depois de voar, com esse dinheiro que pegou lá na bolsa da minha mãe, que era uma costureira muito dedicada também, que trabalhava fora para ajudar a criar os 10 filhos. Depois que o Sérgio fez essa aventura com o avião lá, ele pagou até o voo, né, sobrevoando Belo Horizonte. Quando meu pai chegou de viagem, ficou sabendo dessa traquinagem que ele fez e falou que ia dar uma surra no Sérgio. E o Sérgio, ó, fugiu de casa, desapareceu, ninguém dava notícia. Acho que ainda sobrou um pouquinho do dinheiro que ele tinha pego na bolsa da minha mãe e alugou uma bicicleta. Imagina, irmãos, que situação. E foi estrada de ferro abaixo, na Vitória, Minas, pedalando pela beirada da estrada de trem, que sobe ali para a região de Sabará, onde eu fui pastor e jubilei por ali, Caeté, Santa Bárbara, com a ideia de andar na beirada da estrada de trem, de ferro, até Governador Valadares, para chegar na casa do meu avô, pai do meu pai, ainda nessa época, acho que era vivo ainda, minha avó também, paternos. Só que ninguém dava notícia. Aí meu pai colocou notícias não, avisos, né, nas rádios e hospitais e nada. Passou não sei quantos dias, talvez uns 2 dias, talvez. E eis que o delegado de Santa Bárbara, olha só, meu pai me convidou, me colocou na caminhonete da Fundação CESP, com carroceria atrás, que o Sérgio tinha alugado a bicicleta, tinha ido pedalando, estrada fora, como estou contando, né? E o delegado reconheceu a denúncia que meu pai fez na Polícia Civil e
polícia militar, o jovem com a bicicleta lá em Santa Bárbara. E prendeu e o segurou na delegacia lá no quarto lá e comunicou com a família, porque certamente o Sérgio descobriu, foi descoberto, né? E aí meu pai me colocou com ele na caminhonete, na cabine, com a carceria atrás, e fomos buscar o irmão perdido, a ovelha perdida. Essa é uma ilustração para o apelo final dessa mensagem. Meu pai, com essa experiência, me discipulou também a buscar, como pastor que fui durante muitos anos, né? Mais de 30. Comportou também durante 5 anos, a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, queridos, vou molhar mais um pouquinho a garganta aqui, porque já vai para meia hora que eu estou falando, né? Eu vou concluir aqui com um apelo agora, que está aqui no livro Parábola de Jesus, na página 192. Olha aqui, irmãos. Os fariseus entenderam a parábola de Cristo como uma repreensão a eles feita. Em vez de aceitar a crítica de sua obra, reprovou-lhes a negligência dos publicanos e pecadores. Jesus, né? Não fez abertamente para que contra Jesus não cerrassem o coração. Todavia, a ilustração da parábola da ovelha perdida lhes apresentava justamente a obra que Deus deles exigia e tinham deixado de executar como mestres da lei, fariseus e escribas. Se fossem, Ellen White conclui aqui nesse último parágrafo que eu estou lendo, se eles tivessem sido verdadeiros pastores, os mestres da lei, fariseus e escribas, esses guias de Israel, teriam efetuado a obra de um pastor, teriam manifestado a misericórdia e o amor de Cristo e ter-se-iam unido a Jesus em sua missão. Vejam. Mas alguns se convenceram por suas palavras. Isso faz lembrar de Nicodemos, que era um dos fariseus que foi convertido e se uniu aos apóstolos na missão da pregação do Evangelho. Sobre estes, como Nicodemos, veio o Espírito Santo depois de sua ascensão, da ascensão de Jesus ao céu, e uniram-se aos discípulos na mesma obra esboçada na parábola da ovelha perdida. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Que Deus possa nos abençoar. Gostaria de falar também sobre a dracma perdida, que está aqui na sequência, mas o tempo é curto. Minha esposa pode acordar a qualquer momento e eu tenho que atendê-la. Já são 2h25 da madruga e eu também preciso descansar. Os irmãos compreendem, para eu ter força para enfrentar os desafios que tem ainda, enquanto aqui Deus me preserva. Como vocês puderam ver, eu estou com a camisa da Missão Caleb. Eu sou Caleb. Foi muito bom, queridos, transmitir essa mensagem e eu quero agora fazer uma oração para que Deus nos preserve da bendita esperança, levando as boas novas da salvação ao mundo perdido que carece, ao mundo doente que precisa de cura, de salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E nos conserve firmes na bendita esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos vocês aí de Uberaba e região, Triângulo Mineiro. E oremos uns pelos outros, queridos, e vamos firmes na fé, perseverando até o fim. Porque Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus nos dê um feliz sábado. Um abraço meu e de toda a minha família. Fiquem com Deus.